Olha, geralmente a produção de conteúdos para qualquer canal no YouTube envolve prática de criação, prática de leitura, iniciativa, vontade própria de começar a ter um vídeo didático que seja útil à comunidade acadêmica, que é o nicho do próprio canal Humanitas e do portal científico Café das Humanidades. Discutir esse processo de criação passa também pela seleção do que vai ser aplicado pela comunidade acadêmica no campo das humanidades, no campo, né, da filosofia, da história, das letras, da crítica literária, da linguística. Então são campos de criação que, de certo modo, envolvem técnicas e apuração de leitura e que essa própria leitura traga algo inédito. Então aqui na biblioteca do portal CH existem mais de 20 livros de metodologia científica e muitos desses livros insistem em debater muito o que é comum, que são os erros e acertos na escrita acadêmica, tanto o livro do Délcio Vieira Salomão, um do Humberto Eco, Como se faz uma tese, né? Dentre outras obras, insistem em trazer algo que você não pode errar, você não pode cometer. Mas eu penso de uma outra forma. Eu creio que errando que você aprende a escrever cientificamente. É no erro, é no labor diário da própria criação, é não esperar que o seu texto fique redondo, que fique ele bem lapidado, que você consiga tirar o excesso, tirar aquilo que está a mais no próprio texto. É fazer com que esse texto seja publicado e que ele possa ser rejeitado, para que você consiga melhorar o texto científico. Então, os pareceres que são elaborados pelos articulistas das revistas acadêmicas são muito úteis para que você possa construir a sua escrita autoral e ter uma voz, como diz Michel Foucault, no livro O que é um autor, foi fruto de uma conferência que ele ministrou na França, né? Uma conferência muito bacana, muito interessante por sinal, é ter essa sua própria voz, é para você criar e sair do mesmo, né? É você ter um estilo. A palavra estilo é instrumento de corte. É no estilo que você vai buscar escolher uma palavra ou outra, você cortar aquela palavra que não faz efeito, você identificar aquele conceito que é funcional dentro da própria escrita, é você escrever um parágrafo e depois acrescentar uma sentença ou outra dentro do próprio parágrafo, é você saber cortar o texto, porque não é saber somente escrever, é saber tirar as arestas do próprio texto. Então esses manuais, eles pecam por esse excesso dos erros e dos acertos da escrita acadêmica, mas eu digo que escrever cientificamente é você ser digamos, um especialista dentro da própria bibliografia, você domina essa bibliografia. E um bom projeto de pesquisa nasce depois do terceiro mês de muita leitura, né? É aí que você consegue identificar um problema, conseguir identificar também um questionamento a ser feito, uma lacuna na qual você vai se debruçar sobre aquilo que já ainda não foi discutido, aquilo que ainda resta a ser falado sobre aquele determinado assunto. E você precisa enxugar essa bibliografia, lendo todos os livros que esse mesmo problema possa, né, abarcar com essa bibliografia. E no processo, voltando a dizer, no processo de criação dos vídeos, é fundamental criar um roteiro, mas esse roteiro não é algo fechado e hermético. Você precisa saber que o roteiro é feito por tópicos. Você adiciona os tópicos, você não precisa ler na íntegra os tópicos, mas fazer com que esses tópicos possam se desdobrar ao longo da conversa. O vídeo precisa ser natural, e nem sempre o vídeo é natural, porque você muitas das vezes grava o conteúdo e precisa depois fazer a edição, né? Então na edição você vai cortar o processo de criação dos vídeos do portal científico, recebem edições diferenciadas que vão cortar cacoetes de linguagem, vícios de linguagem, excesso, palavras repetidas, expressões equivocadas, branco, né? Muitas das vezes você sofre com um branco na frente das câmeras. Um vídeo que você gravou há 3 anos
certamente não é o mesmo vídeo que você grava agora com mais experiência. Você já está dialogando com a câmera e esse diálogo precisa quebrar a quarta parede da própria câmera e conversar mesmo com o espectador que está ouvindo a própria conversa, está ouvindo o que você quer dizer. Então, voltando a falar, o processo de criação é o processo de leitura, de amadurecimento das ideias. E você precisa circular, muitas das vezes, o que aparece de diferente no próprio... agora estou dizendo que o texto acadêmico que você vem lendo, no artigo acadêmico, né? Circular as ideias, circular o que já foi dito, o que não foi dito, circular uma referência ou outra que aparece e você não consegue diagnosticar quem é o autor. Então, esse processo de criação é um processo silencioso. Muitas vezes você precisa ficar refém do seu gabinete, na Torre de Marfim, né? Digamos assim, mas essa solitude faz a diferença para que você possa se dedicar à produção acadêmica. E eu sempre gosto de dizer que uma produção acadêmica não nasce da noite para o dia. Ela é fruto de um longo trabalho, de erros e acertos, então de rejeições dos próprios textos que você submete a uma revista acadêmica de Qualis A1, você pensa que aquele artigo vai ser publicado numa revista de Qualis A1, mas não é publicado, simplesmente o artigo é rejeitado, e você precisa aprender com as rejeições, porque é lendo os pareceres dos pareceristas que você vai aprender se você utilizou aquele conceito de forma equivocada, se você repetiu uma palavra ou outra, se faltou uma referência para ser citada e você não citou, né? É nesse processo que você vai aprender a escrever cientificamente, vai se dedicar ao seu tema, se dedicar à sua especialidade. E no curso Quero Dominar a Linguagem Científica durante a Prática Acadêmica, nós preparamos todo esse conteúdo com muito louvor e carinho, falando um pouco das técnicas, das estratégias, do reconhecimento dos argumentos centrais, secundários, das hipóteses de investigação, como criar uma hipótese de investigação, como você sustentar essa hipótese, como você consegue trazer o raciocínio do próprio texto, do início ao fim, faz com que aquele texto possa ser um texto mais ensaístico, quase escrito na primeira pessoa, como escreviam os grandes pensadores como Antônio Kant, Albert Schweitzer, Alfredo Bose. É sempre importante citar esses grandes pensadores, porque de tanto eles lerem e escreverem, e de tanto eles publicarem os textos e participarem de conferências nacionais e internacionais, esses pensadores conseguiram formular textos incríveis. Quando nós lemos Dialética da Colonização de Alfredo Bose, você vai perceber que a linguagem ensaística de Bose, ela é um tratado específico acerca de um determinado tema. Não é qualquer um que escreve um livro como Dialética da Colonização ou O Ser e o Tempo na Poesia. Existe um ensaio sobre Jean-Baptiste Vico. Jean-Baptiste Vico escreveu o livro Ciência Nova. E Bose, no Ser e o Tempo na Poesia, quando fala de Jean-Baptiste Vico, quando fala de Ciência Nova, está disposto a criar um paralelo com um grande pensador italiano também, que era especialista na obra de Jean-Baptiste Vico. Me falha agora o nome desse grande pensador, Benedetto Croce. A tese de Alfredo Bose foi sobre a obra de Benedetto Croce, que foi um grande filósofo italiano e pensador que era especialista também na obra de Jean-Baptiste Vico. Então, nós, juntamente com esses grandes pensadores, esses grandes ensaístas, como aqui eu mencionei, você pode pensar em chegar à altura deles, mas você não vai conseguir imitar, porque eles possuem um estilo. E a palavra estilo é instrumento de corte. É no estilo que você consegue trazer uma voz autoral. Por exemplo, o livro Ser Escritor, a Voz Autoral, me parece que é um livro muito interessante. Inclusive, ele está aqui na biblioteca do portal, que é do Albanês, que eu vou deixar a referência. É um livro muito importante para quem deseja aperfeiçoar as técnicas de escrita científica, porque quando nós lemos, por exemplo, Machado de Assis, você não precisa saber a rubrica de Machado, está lá a assinatura do próprio Machado, mas você já vai saber que aquela voz pertence a Machado de Assis, ou a Lima Barreto, ou a Euclides da Cunha, ou João Guimarães Rosa, ou Clarice Lispector, ou outro autor da literatura brasileira, porque essas vozes autorais,
elas comportam significados, formas de escrita, formas de pensamento, formas de encarar o mundo, de representar a realidade vigente, muito característica e muito pessoal de cada autor, que nem sempre esses autores, assinando os livros, você já vai saber que é a voz da Clarice, você vai saber que é a voz de Guimarães Rosa, você vai saber que é a voz de Euclides da Cunha, porque a voz desses escritores são vozes pessoais que demarcam o campo da estilística, da escrita desses autores. Então, eu gosto sempre de dizer que uma escrita científica, comparando aqui com a escrita literária, que a escrita literária é muito mais poética, né? A escrita científica é amarrada, ela é presa, ela é positiva, pragmática, você está sempre referenciando vozes. Mas eu sempre gosto de dizer que na escrita científica uma voz autoral só nasce no pós-doutorado. No pós-doutorado que você já apanhou demais, já sofreu demais, já conseguiu ler muito para conseguir escrever um texto autoral, um relatório que você consiga depois publicar em formato de livro. Eu trago isso como fruto da própria experiência agora no segundo pós-doc, percebendo que no segundo pós-doc você já possui uma voz autoral, você já consegue escrever de forma diferenciada, você escreve inserindo informações em tabelas, quadros, fluxogramas, você traz uma nova diferenciação de escrever o texto científico. O professor José Guilherme Vieira, no canal Humanitas, foi entrevistado, ele fala, uma parte da fala dele que funciona muito bem para aqui estabelecermos essa conexão, dizer que você não precisa sempre escrever um texto corrido, você pode escrever um texto de forma diferenciada, digamos, por meio de tabelas e quadros, né? Fazer com que aquelas informações possam soar de forma diferenciada, dialogar de forma diferenciada e trazer um prazer do próprio texto, como defende Roland Barthes num livro super elegante, né, um ensaio seminal no campo da crítica literária, O Prazer do Texto. E fica a referência do professor José Guilherme também. Vou deixar aí o link da entrevista com ele. Foi uma entrevista sobre argumentação e retórica nos textos científicos. Bom, e falando um pouco mais, né, sobre esse diário da própria escrita, é você sentar, é você ler os livros, é você conseguir identificar as leituras que foram realizadas. Um bom leitor, ele abre vários livros na própria mesa, não é? Ele abre, um bom leitor, digamos, que está estudando as categorias da metodologia científica, ele abre os diferentes livros, ele faz por comparação, ele anota, porque anotando o próprio texto. Inclusive, recentemente, eu mencionando aqui uma entrevista do intelectual Gianetti, Eduardo Gianetti, que ele traz um conceito da leitura microscópica. Ele percebeu que ele esquecia, né, na fala dele, ele esquecia muitos dos textos lidos que ele lia, ele desejava trazer uma referência ou outra, e depois de 3 meses aquele texto sumia na cabeça dele, na memória dele. E nós sabemos que a memória é traiçoeira. Mário de Andrade já dizia isso. Nossa memória é traiçoeira. Por isso nós anotamos. E Eduardo Gianetti, ele diz que a leitura microscópica, que ele conceitua esse termo, fez com que ele pudesse anotar, parafrasear as ideias do autor. E na entrevista que ele concedeu ao canal Amado Mundo, ele traz mais de 60 cadernos falando um pouquinho dessa escrita microscópica. E de fato você anotar parágrafo, você desdobrar as ideias do autor com as suas palavras, a atitude da própria escrita, a mão, feita à mão ali no caderno, faz com que você memorize o texto acadêmico, o texto filosófico, o texto literário, o texto científico dentro da sua área de atuação, dentro das humanidades, né? Da filosofia, da história, das ciências sociais. Então, Eduardo Gianetti está coberto de razão quando ele traz essa técnica da própria memória, da própria leitura. Eu acredito muito também que a escrita, a caligrafia, ela faz com que você reforce as ideias. E uma outra situação paralela é a própria atividade física. A atividade física faz com que você também possa, você dá uma corrida na rua, você faz uma ginástica, você faz uma natação, uma academia, você libera endorfina, você consegue, o seu cérebro funciona de forma mais
desconectada com as situações reais, com os problemas do cotidiano, e você lê de forma muito mais significativa, você consegue se apropriar das ideias do autor, desdobrá-las com as suas palavras, escrever aquele raciocínio, trazer significado dentro do assunto que você se debruça, que você pesquisa. Então, a atitude voltando a dizer, a atitude do erro, daquele erro que você erra e você constrói e você passa a não errar mais, é de suma importância. Eu tenho um amigo que ele não consegue publicar textos acadêmicos porque ele fica refém da leitura. Ele fica sempre refém da leitura, lendo, e não consegue escrever com as próprias palavras. Ele é muito perfeccionista. E dentro da escrita científica, o perfeccionismo passa longe, porque você vai errar. E você vai memorizar que aquele erro que você cometeu, certamente aquele erro não será cometido mais. Eu lembro muito bem que durante a publicação do meu primeiro artigo, eu tive que revisar o texto várias vezes. Eu recebia muitas encomendas das revistas de divulgação científica, da editora Scala, né? Uma época que eu publiquei muitos artigos em revistas de divulgação, e eu recebia de volta esses artigos para conseguir arrumar o texto, para conseguir ajeitar o parágrafo, para trocar uma ideia ou outra, trocar uma sentença ou outra, trocar um conceito ou outro, e aquele texto voltava redondo para a revista, né? E eu lendo esses textos hoje, eu percebo que a atitude da escrita eu pude melhorar muito. Então, diante aqui dessa espécie de vlog que nós estamos aqui produzindo, pensarmos que é o erro que faz o intelectual reagir ao erro e progredir nas ideias, progredir no pensamento, progredir no raciocínio, na argumentação, na retórica, na forma de falar, na forma de conseguir driblar, né, os preconceitos da academia, porque a academia ela julga muito o estudante, ela ali determina quem será aquele estudante que terá conceito A, conceito B, conceito C. Então, não adianta nós pensarmos que você sempre vai tirar conceito A nas disciplinas do mestrado, do doutorado. E se você tirar um C, você vai ter que, né, se desdobrar para conseguir se livrar daquela situação posteriormente, porque você pode perder a sua bolsa de fomento. A sua bolsa do CNPq, ela depende de notas boas. A sua bolsa da CAPES, você também depende de notas boas. Então, saber lidar com as imperfeições da escrita acadêmica é saber lidar com os desafios que você vai enfrentar também, seja na qualificação da tese, na qualificação da sua dissertação, da sua especialização. Esse processo de qualificação também é um processo de aperfeiçoamento, é um processo que você vai enfrentar de desafios. E esses desafios serão construídos no calor da hora, e no calor da hora que você precisa se defender, você precisa, né, articular ideias, falar com olho no olho com os membros da banca, seja da qualificação ou da defesa. E às vezes essa atitude ali que você está de frente com os membros, você precisa, né, articular um raciocínio pronto para se defender. Olha, eu preciso consultar aquela obra, eu preciso refazer esse capítulo, refazer esse parágrafo. E o bloqueio da escrita científica, falando um pouquinho do bloqueio, ele ocorre quando nós não lemos os textos de forma adequada. Né? E nós não lemos por quê? Porque simplesmente nós pensamos que o texto pode ser lido pelos resumos, não é? Ou numa leitura transversal, numa leitura diagonal. A leitura transversal e diagonal só funciona na leitura dos jornais, quando você está com pressa de manhã tomando seu café. Não no artigo acadêmico que você precisa ler na íntegra. Então, no curso Quero Ser Proficiente, durante a leitura de texto científico, nós abordamos essas técnicas de leitura fundamentais para que você consiga encontrar uma ideia, para que você consiga encontrar a problemática, o argumento central do próprio texto. E quero ser proficiente durante a leitura de textos científicos. Então, um curso que o portal Café das Humanidades preparou também com todo louvor e carinho. São mais de 50 aulas em resolução 4K, na qual nós discutimos são técnicas de leitura que fundamentam a formação do pesquisador na área de humanidades.
Eu acredito que ler cientificamente requer algumas estratégias úteis, como paciência ao texto, como respeito à voz do autor, como, por exemplo, a atitude de interpretar o texto nas entrelinhas, de saber que aquela palavra foi adicionada depois, não foi adicionada antes, aquele conceito surgiu depois, não surgiu antes, né? O autor manteve um certo suspense durante a própria escrita científica, não revelou todos os ingredientes do próprio raciocínio, né, a defesa da sua tese, porque escrever um artigo acadêmico também é defender uma tese, também é defender um raciocínio. Então, essas digressões formuladas aqui, eu penso que na produção de conteúdos do portal, esses conteúdos precisam ser úteis. Nós produzimos conteúdos para ser aplicados na prática, para que aquele pesquisador que enfrenta uma dificuldade na escrita científica, resolver um determinado problema, que talvez seja problema não só desse pesquisador, mas de outros pesquisadores também, que surgem ali nos congressos científicos, nos simpósios que você participa, nas mesas redondas, aquelas mesas que você enfrenta os seus pares, né? O seu professor, um doutor que é especialista na sua área de atuação, aquele doutor, aquele especialista está ali dividindo a própria mesa com você. Em 2018, eu tive a oportunidade de participar de uma conferência no Uruguai, em Montevidéu, que eu falei sobre o novo romance histórico brasileiro, e eu dividi a mesa literalmente com os pesquisadores que eu citava somente nos livros. Eu não conhecia esses pesquisadores pessoalmente. Então, em 2018, eu passei a conhecê-los lá em Montevidéu. Então, foi um evento muito gratificante. Então, muitos ali eu consegui manter contatos, networking. Alguns deles são amigos até hoje, me forneceram obras, como por exemplo a professora Madalena Perkovski, que enviou um livro, né, uma professora de literatura latino-americana, e ela estuda o romance histórico latino-americano, enviou um livro para que eu pudesse ler esse livro e eu pudesse também aprimorar os conhecimentos acerca do romance histórico latino-americano. Então, esse evento no Uruguai foi um evento muito, muito bacana, assim, muito gratificante na minha formação como pesquisador. Mas eu não quero ser cabotino aqui a esta altura. Eu quero pensar que a escrita científica, ela nasce de uma inquietação, ela nasce de um problema que você precisa resolver. E é a partir daí que, na elaboração aqui do vlog, desse diário de escrita e de leitura, saber que essas duas atividades elas devem funcionar de forma paralelas. Você precisa ler e escrever, ler e escrever, ler e escrever. É a atitude amistosa das duas formas de conhecimento que você vai conseguir construir o seu raciocínio, construir a sua abordagem. E é uma tarde de um dia de semana que você vai conseguir construir o seu texto de uma forma autoral, de uma forma ensaística, testando as diversas formas de escrever. Por que testando? Porque você vai errar. Mas você vai retomar aquele assunto, você vai reescrever, você vai lapidar o texto, você vai deixar o texto dormir. É interessante deixar o texto dormir. Muitas das vezes nós temos pressa para terminar aquele texto, mas não, o texto precisa dormir um pouco, precisa adormecer para que você, no outro dia, você possa consultar aquele texto e observar o texto de uma outra forma. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com o roteiro de criação dos conteúdos? O roteiro é algo também criativo, é algo que você cria, é algo que você formula ali no calor da hora, muitas das vezes, a caneta. Como eu disse, né, nas técnicas do professor Eduardo Gianetti, quando fala da leitura microscópica, você escrever, você vai memorizar. E quando você precisa gravar o conteúdo, você precisa saber também que você está criando ali algo inovador, algo diferenciado, algo que possui a sua voz, o seu estilo de dizer, as analogias que você faz, né, com outras atividades laborais, com outras formas de encararmos a vida, os exemplos que você traz, os exemplos que lograram êxito, os que não lograram êxito, né, como as imperfeições.
Então, a divisão de tópicos dentro de um roteiro é fundamental. É você também escrever o roteiro e depois você explicar com as suas palavras. Você não precisa ler o roteiro na íntegra quando você está gravando o conteúdo frente às câmeras. É preciso que você traga com as suas palavras as suas explicações. E o público vai perceber isso, o público vai observar que você explica com as suas próprias palavras. Eu acho que a autoria é você explicar com as suas palavras, é você defender o seu raciocínio, é você ligar as frases, ligar o seu pensamento, trazer os conectores, os conectivos, né, os elos de ligação, né? Se é redundante falarmos elos de ligação a esta altura, eu creio que sim, todo elo é de ligação. Enfim, Sérgio Nogueira, o gramático brasileiro, traz muito bem essas ideias da gramática e nós não percebemos as redundâncias dentro do discurso acadêmico, né? E nós somos redundantes também dentro da escrita, porque nós repetimos o que já foi dito, nós frisamos o que já foi dito. E não é encher linguiça, é muitas das vezes pensarmos que atingir uma atitude didática e pedagógica dentro do próprio texto científico. Essa atitude didática e pedagógica é escrever para outra pessoa e essa pessoa conseguir ler o que você escreveu, e assistir o seu vídeo e conseguir admitir ali o raciocínio que está por trás daquele vídeo, né? Então, a escrita dos roteiros, ela nasce da leitura, né, do que já foi, digamos, discutido dentro da própria academia, isso também para identificarmos lacunas, né, dentro dessa discussão, mas sempre de algo inovador, que solucione um problema ou outro de um pesquisador, que tenha utilidade. Acho que todo vídeo, todo material, seja ele escrito ou ele oralizado, como agora nós estamos gravando esse blog, precisa ser útil. Esse vlog precisa ser útil, precisa ser natural, precisa ser pensativo. Bom, falar dessa rotina do próprio portal científico Café das Humanidades é observarmos que é uma rotina, muitas das vezes, de encaixar algo diferenciado, algo inovador dentro do dia a dia do trabalho, da criação de conteúdos, da formulação dos afazeres, de responder e-mails, de responder mensagens de ouvintes, de espectadores, as perguntas que também são respondidas na modalidade do Story, no Instagram, na modalidade de vídeos curtos, shorts do próprio canal Humanitas também fornecem respostas às dúvidas dos seguidores do Instagram e dos inscritos no canal Humanitas. Gostaria de agradecer muito, de falarmos que esse vlog não é algo fechado, não é algo que traga alguma solução inédita, que possa solucionar a vida daquele pesquisador que está escrevendo um artigo acadêmico e que está com bloqueio da própria escrita. Eu digo, escreva, não acredite nas perfeições. Acredite que o texto científico é imperfeito por natureza e é aberto por natureza, é um work in progress, é um trabalho sempre em evolução. Se você gostou do conteúdo, dê o seu joinha, aproveite para conhecer a grade de cursos do portal científico Café das Humanidades, www.cafedashumanidades.com. São mais de 20 infoprodutos dedicados à capacitação acadêmica. Um deles é o Quero Dominar a Linguagem Científica durante a Prática Acadêmica. São mais de 50 aulas em resolução 4K. O curso custa a bagatela de apenas R$ 129. Suporte no Telegram e no WhatsApp. O certificado é válido em território nacional. Todos os cursos do portal possuem certificados. Certificado com QR Code, assinatura digital, CNPJ da empresa, ISSN, local e o dia que você terminou o curso. Os infoprodutos do portal científico, você também pode solicitar o acesso vitalício caso você não consiga terminar o curso em 360 dias, em um ano. Você faz no conforto da sua casa, no tablet, no celular ou no laptop. Bons estudos, boas leituras. O portal científico Café das Humanidades agradece a sua audiência. Até o próximo conteúdo.